Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, a gente tá chegando ao fim desse mês, né? Esse mês de postagens diárias tá sendo um desafio bem grande. É muito cansativo, vocês não têm nem noção. Mas a gente tá chegando ao final. O resultado foi ótimo, né? E agora, assim que finalizar essa etapa, a gente vai voltar para as postagens semanais para poder garantir ainda mais qualidade e episódios mais longos ainda, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Ainda não acabou, ainda faltam, eu acho que 5 dias ou mais, acho que uns 10 dias. Eu vou dar uma olhada aqui. E, bom, é isso. Sem mais enrolações, vamos aí para a história de hoje. Durante a minha infância, minha família era como uma gota d'água em um vasto rio. Nunca permanecia no mesmo local por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Rhode Island quando eu tinha 8 anos e ficamos lá até eu ir para a faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias estão enraizadas em Rhode Island, mas há fragmentos do fundo do meu cérebro que pertencem a várias casas que vivemos quando eu era muito mais novo. A maioria dessas memórias são sem sentido e não são tão claras. Perseguindo um outro garoto em um quintal em uma casa na Carolina do Norte, ou tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia, e por aí vai. Mas tem esses 7 memórias que eu lembro claro como a água, como se tivesse acontecido ontem. Eu constantemente fico divagando se essas memórias não foram apenas sonhos lúcidos produzidos por uma longa gripe que eu tive naquela primavera. Mas no fundo do meu peito, eu sei que elas são reais. Nós estávamos vivendo numa casa nos arredores da metrópole de New Vineyard, no Maine, população de 643 habitantes. Era uma estrutura larga, especialmente para uma família de 3 pessoas. Havia alguns quartos que eu nem sequer tinha entrado ainda nos 5 meses que morávamos lá. De certa forma, era desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado naquela época. Pelo menos era 1 hora de distância do trabalho do meu pai. No dia depois do meu 5º aniversário, com a presença só dos meus pais, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose, o que significava nada de brincadeiras e mais febre por pelo menos umas 3 semanas. Foi uma época terrível para ficar de cama. Estávamos em processo de empacotamento de nossas coisas para nos mudar para Pensilvânia, e a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando meu quarto vazio e desconfortável. A minha mãe me trazia alguns copos dos refrigerantes locais e alguns livros uma vez por dia, e essas coisas tiveram a função de ser a minha forma de entretenimento pelas próximas semanas. O tédio vinha toda vez me atormentar, esperando os momentos certos para me atingir e só piorar a minha miséria. Eu não me lembro exatamente de como eu conheci o Sr. Boca Larga. Eu acho que foi tipo uma semana depois de eu ter sido diagnosticado com a mononucleose. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar para ele se ele tinha um nome. Ele me disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga, porque sua boca era larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo dele. Sua cabeça, os olhos, orelhas pontudas, mas a sua boca era de longe a mais larga. Você parece um Furby, eu disse enquanto ele folheava um dos meus livros. Sr. Boca Larga me deu um olhar curioso. Furby? O que é um Furby? Ele perguntou. Eu encolhi os ombros. Você sabe, o brinquedo. O pequeno robô com grandes orelhas. Você pode criá-lo e dar comida como se fosse um bichinho de estimação de verdade. O Sr. Boca Larga resmungou. Ah, você não precisa de um desses. Eles não são a mesma coisa que ter amigos de verdade. Eu lembro do Sr. Boca Larga desaparecendo todas as vezes que minha mãe vinha me dar uma olhada. Eu me escondi debaixo da sua cama.
Ele explicou posteriormente. Eu não quero que seus pais me vejam, porque eu estou com medo que eles não nos deixem brincar juntos de novo. Não fizemos muitas coisas nesses primeiros dias. O Sr. Boca Larga apenas olhava meus livros, fascinado pelas histórias e figuras que eles continham. Na terceira ou quarta manhã, logo após conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso no rosto. Eu tenho um novo jogo que podemos jogar, ele disse. Nós temos que esperar até depois da sua mãe vir te ver, porque ela não pode nos ver jogar. É um jogo secreto. Depois que minha mãe me entregou mais livros e refrigerante, o Sr. Boca Larga pulou de debaixo da minha cama e puxou minha mão. Nós temos que ir no quarto no final do corredor, ele disse. Eu protestei de início, pois meus pais tinham proibido de sair da cama sem a permissão deles, mas o Sr. Boca Larga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis ou papel de parede. Seu único traço característico era uma janela em frente à porta. O Sr. Boca Larga disparou pelo quarto e abriu a janela com um puxão firme. Então ele me chamou para olhar o chão lá para baixo. Nós estávamos no segundo andar da casa, mas era sob uma colina, e por esse ângulo a queda foi mais longa do que o esperado devido à inclinação. Eu quero brincar de fingir aqui em cima. O Sr. Boca Larga me explicou. Eu finjo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela. Se você fingir bem forte, você quica de volta para cima bem alto. Eu quero que você tente. Eu era um menino de 5 anos de idade e febril, então apenas um pouquinho de ceticismo passou pela minha mente enquanto eu olhava para baixo e considerava a possibilidade. É uma queda bem longa, eu disse. Mas isso tudo é parte da diversão. Não seria divertido se fosse uma queda curtinha? Se fosse assim, você podia muito bem apenas pular em um trampolim normal. Eu brincava com a ideia na minha cabeça, imaginando-me cair através do vento frio para então quicar em algo invisível aos olhos nus e voltar aqui para a janela. Mas o realismo prevaleceu em mim. Talvez outra hora, eu disse. Eu não sei se tenho imaginação suficiente. Eu poderia me machucar. O rosto do Sr. Boca Larga se contorceu em um rugido, mas apenas por alguns segundos. A raiva sumiu para logo o desapontamento. Se você disse... ele disse. Ele passou o resto do dia debaixo da minha cama, quieto feito um ratinho. Na manhã seguinte, o Sr. Boca Larga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar malabarismo, ele disse. Aqui tem algumas coisas que você pode usar para praticar, antes de eu começar a te dar lições. Eu olhei a caixa. Estava cheia de facas. Meus pais vão me matar. Eu gritei, horrorizado que o Sr. Boca Larga tinha trazido facas para o meu quarto. Objetos que meus pais nunca me permitiriam tocar. Eles vão me bater e vão me deixar de castigo por 1 ano. O Sr. Boca Larga franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso. Eu quero tentar. Eu empurrei a caixa para longe. Eu não posso. Eu vou me meter em encrenca. Facas não são seguras para serem jogadas no ar. O franzir de testa do Sr. Boca Larga se transformou em uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e foi para debaixo da cama e permaneceu lá o resto do dia. Eu comecei a pensar o quão frequente ele ficava abaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir depois disso. O Sr. Boca Larga me acordava com frequência à noite, dizendo que tinha colocado o trampolim de verdade debaixo da janela, um bem grande, e que eu não poderia conseguir ver porque estava escuro. Eu sempre negava e tentava voltar a dormir, mas o Sr. Boca Larga era persistente. Algumas vezes ele ficava ao meu lado até cedinho da manhã, encorajando-me a pular. Ele não era mais tão legal para brincar. Minha mãe entrou no quarto uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar confinado no meu quarto por tanto tempo. Entusiasmado, ponho meu tênis e disparo para a porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol no meu rosto. O Sr. Boca Larga estava esperando por mim. Eu tenho algo que quero que você veja, ele disse. Eu devo ter olhado estranho para ele, pois logo em seguida ele disse: É seguro, eu prometo. Eu segui ele até o começo de uma trilha estreita que adentra a floresta atrás da casa. Esse é um caminho importante, ele explicou. Eu tenho muitos amigos da sua idade. Quando eles estão prontos, eu os levo adentro dessa trilha para um lugar especial. Você não está pronto ainda, mas um dia
Eu espero que esteja. Eu voltei para casa, me perguntando que tipo de lugar poderia estar adentro naquela trilha. 2 semanas depois de conhecer o Sr. Boca Larga, a última demanda das nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estaria dentro da cabine daquele caminhão, sentado perto do meu pai pela longa viagem para a Pensilvânia. Eu considerei falar para o Sr. Boca Larga que eu estava indo embora, mas mesmo aos 5 anos de idade, eu estava começando a suspeitar que aquela criatura tinha intenções não muito boas, considerando as coisas que ele tinha dito anteriormente. Por essa razão, eu decidi manter a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele esperava chegar na Pensilvânia pela hora do almoço de manhã, com a ajuda de uma carga infinita de café e 6 pacotes de bebidas energéticas. Ele parecia mais como um homem que ia correr uma maratona do que iria passar o dia todo sentado em um carro. "Cedo o suficiente para você?" ele perguntou. Eu acenei e encostei minha cabeça contra o vidro, esperando dormir por algumas horas antes do sol nascer. Eu senti a mão do meu pai no meu ombro. "Essa é a última mudança, filho. Eu prometo. Eu sei que tem sido difícil para você, por ter estado tão doente. Assim que o papai for promovido, nós podemos sossegar e você pode fazer amigos." Eu abri meus olhos assim que o carro começou a se mover. Eu vi a silhueta do Sr. Boca Larga na janela do meu quarto. Ele permaneceu de pé, sem emoção nenhuma no rosto, até que o caminhão pegasse a estrada principal. Ele acenou com a mãozinha pequena, com uma faca na mão. Eu não acenei de volta. Anos depois, eu retornei a New Vineyard. O pedaço de terra que antes tinha minha casa estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa tinha sido queimada uns anos depois que a minha família se mudou. Por curiosidade, eu segui a trilha estreita que um Sr. Boca Larga tinha me mostrado. Parte de mim esperava que ele pulasse de trás de uma árvore me dando um puta susto, mas eu sentia que o Sr. Boca Larga tinha ido embora, de alguma forma amarrado junto com a casa que já não existia mais. A trilha terminava no cemitério memorial de New Vineyard. Eu notei que a maioria dos túmulos pertenciam a crianças. E essa foi uma produção Mix Labs.